Nós vamos falar agora de modo, e nesse caso, nós temos que chamar a atenção de que os modos de apresentação dos dados, eles são compostos por elementos, e nós temos que conhecer esses elementos antes de falar ou criar o nosso modo. Aqui é a tela de definição ou criação de um modo particular. O modo tem um nome, nós vamos chamar o nosso modo de apresentação de 005, quer dizer, um indicador numérico, ou passo 1, inclusão do escopo, ou definição do escopo, ou estruturação do escopo, seria o passo 1. A criação de vários modos e dando nomes que identifiquem a posição dentro de um procedimento de trabalho, facilita a criação de um procedimento e torna a ferramenta muito adequada para a construção de um planejamento ordenado dentro de critérios. Bom, o nome, o tipo de tela que nós vamos utilizar, repito, pode ser uma apresentação de fluxo de caixas de trabalho, pode ser um calendário, pode ser um diagrama planilhado, pode ser um diagrama de barras. No nosso caso vai ser task sheet, que é apenas uma planilha. A tabela é um conjunto de informações. O grupamento é como é que essas informações serão classificadas. O filtro, pelo próprio nome, é quais dos elementos serão apresentados. Então, o modo ele compõe tipo de tela, conjunto de informações, classificação das informações, filtro ou seleção de informações e até a ordenação, a colocação numa ordem pré-definida dessas informações. Vamos voltar para a ferramenta e entender isso de modo mais prático. Até aqui temos um modo task sheet, não foi feito por nós, e teríamos que trabalhar a construção de uma tabela. O que é uma tabela? A tabela é um conjunto de informações, é um conjunto de campos. Isso é um registro. Registro de informações. Isso é outro registro. O projeto Casa Feliz, ele tem um nome. Ele terá uma duração. Ele vai ter um início, vai ter um fim. Existem várias informações que não estão presentes nessa tela, nesse modo, porque as informações juntas definem campos juntos, que no fundo definem uma tabela. Então a tabela é parte do modo. Tabela, botão direito nesse quadrado, ou tabela, view table, tabelas. Mais tabelas. Algumas já estão prontas para você acessar. Então, por aqui, botão direito, tabela de custos. Projeto tem um custo fixo, tem um custo total, tem uma variação, tabela, controle. O projeto tem um início real, um fim real, tem um avanço físico, tabelas, trabalho. O projeto possui uma carga de trabalho e esforço, uma variação desse trabalho, tem um trabalho realmente produzido, um saldo de horas a produzir. Então, existem vários campos. Quantos campos existem? Botão direito na cabeça, botão direito no topo da coluna, permite tirar, no caso tirar é esconder, copiar, inserir colunas, esconder colunas, formatar, arrumar as fontes, o estilo do texto, personalizar e ordenar pela coluna. Vamos analisar então, inserir coluna, na verdade é apresentar campos. Quantos campos existem? Na versão 2007, nós temos mais ou menos 200 e
90 a 320 campos. Depende do modo standard ou do modo professional. Qual informação apresentar? Todas as informações, ficaria uma tabela muito grande e a ideia é apresentar informações que sejam úteis. No momento, quais são as informações que são úteis para nós? Essas tabelas que foram pré-definidas não apresentam as informações que nós desejamos. Quais são as informações que nós desejamos? A informação do que vamos fazer. Isso não interessa. Esconde. Esconde. Ao fazer isso, eu estou alterando a tabela cujo nome é work. E eu não deveria fazer isso. Eu deveria criar uma tabela a partir de mais tabela. Vou criar uma tabela, new, vou dar o nome de 005, escopo, ou estrutura do escopo, ou EAP. Eu dei um nome, então, que é a estrutura de dados que representa aquele texto que nós já colocamos como hiperlink. E quais são os campos que eu quero mostrar? Porque, como eu disse, tem muitos campos. Bom, ID é o identificador. É o primeiro campo, é o identificador. Temos também o indicators, que é aquela coluna que nos apresentou o hiperlink quando nós colocamos facilitando o acesso à informação. Então, o indicator seria uma coluna adequada, um campo adequado. Name é porque é o nome daquilo que eu vou produzir dentro do meu escopo, dentro do meu trabalho a produzir. Posso colocar também o campo contact. Contact seria um contato para falar sobre aquilo que eu vou produzir. Outro campo que nós poderíamos colocar também é o campo hyperlink, porque existe um campo só para mostrar isso. Então podemos colocar esse campo a título de ilustração só para ver que o que nós colocamos no hiperlink aparece dentro de um campo do registro que nós estamos guardando. O campo Notes é um campo de anotações, nós vamos falar mais sobre ele. Bom, os campos têm nomes em inglês distintos, mas o título é o que aparece aqui em cima. Então eu posso, para name, colocar estrutura analítica do projeto escopo. O contato eu posso escrever responsável. Hiperlink é hiperlink, notes é anotações. Pronto, já botei alguns títulos específicos. Alinhamento pela direita? Não. O nome eu quero pela esquerda. Contato pela esquerda. Opa, sem querer fiz 2 vezes, vou eliminar essa linha. Tudo pela esquerda. Pronto. Posso colocar a largura, o alinhamento do título, travando a primeira coluna como ela está travada aqui, para que não que sirva como um elemento tipo planilha eletrônica, a altura da linha, e vamos ver o que nós vamos conseguir. Olha, a tabela já existe. Vamos editar. Eu esqueci de marcar mostrar no menu. Por que mostrar no menu? Porque agora, quando eu olhar tabelas, eu encontro a minha tabela. Não quero ver as outras, eu posso pegar as outras, editar e mandar esconder do menu. Eu posso pedir para que as outras sejam escondidas do menu, assim, quando eu abrir a tabela, só vai aparecer a minha e as outras eu vou escondendo.
Bom, a tabela é um dos elementos que formam o modo. Esse modo é o task sheet, esse modo não é meu. Eu vou criar então um modo através de view, more views, modo novo, cujo nome é modo novo simples. Vamos falar mais sobre isso depois. O nome vai ser igualzinho ao nome da tabela que eu dei. E por que isso? Isso porque eu quero manter uma identidade do nome e das tabelas e dos grupos que forem sendo produzidos. O screen é o que nós já falamos, é uma planilha simples e não as outras formas de apresentação. A tabela, que eu criei, então a tabela está aqui. Que grupo, que classificação eu vou dar? Nenhuma, porque no momento eu quero apenas registrar o que eu vou fazer. Que filtro eu vou aplicar? Nenhum. Quero que apareça tudo, porque eu estou construindo o meu escopo, o meu trabalho. Se mais tarde eu quiser filtrar o trabalho dos empreiteiros, se mais tarde eu quiser agrupar e classificar por prioridade, é outra história. Por enquanto, o nosso modo é o modo de criação do escopo, que vai aparecer no menu. Viu? Além dos modos que a Microsoft mandou, nós temos o nosso modo 005. Esse modo aqui é um modo que apareceria barras de Gantt, representando as atividades. Esse modo é o modo calendário, folhinha de calendário, onde você tem algumas anotações. Esse modo é o modo diagrama de rede. O nosso modo é esse aqui. E no nosso modo, nós só temos escrever, nome do responsável, hiperlink, ou seja, eu continuo documentando. Olha o hiperlink aqui. Olha aqui o hiperlink com um nome, ao invés de apenas esse endereço complexo que aparece na tela. Então já podemos começar a escrever aqui o que compõe a Casa Feliz, que está escrito no texto do escopo. Nosso próximo passo, então, é utilizar esse modo ou arrumar esse modo para nos atender. Já começamos a arrumar esse modo. Do momento em que eu comecei a esticar isso aqui, eu já comecei a alterar a tabela. Não tem mais 10, 10, 10, 10, 10. Já tem 10, 10, 38, 25, 26. Ou seja, já comecei a construir a tabela por aqui e não no modo construtor de tabela. Se eu marcar esse aqui e arrastar ele com o mouse para aqui, eu mudei a posição do campo, a posição da coluna. Se nós conferirmos, vamos ver que a tabela teve o contact movido para cá. Se eu fizer copy row e aqui embaixo eu escrever paste row, eu tenho duas colunas contato. O nosso modo agora foi alterado para ter duas colunas com o meu nome. Se eu colocar aqui AA, aparece a mesma informação. Se eu mandar esconder a coluna, eu acabo de alterar a tabela sem necessariamente ter ido no modo de construção de tabela. O que nós fizemos então? Construímos um modo com todos os elementos necessários, a menos de ordenação. Nós não ordenamos porque também, na hora de construir a identificação do nosso trabalho em função do texto do escopo, na hora de cadastrar aí as informações, nós estamos cadastrando, nós não estamos classificando, filtrando, ordenando por forma nenhuma. O modo, então, esse primeiro modo foi construído e ele vai ser adaptado para a nossa EAP.
estrutura analítica do projeto.